encontros com a natureza transformam os seres humanos em pessoas melhores. Aprendemos com cada canto de ave, com o cheiro da mata, com o movimento dos animais e nos ambientes selvagens. E o Brasil tem algo que propicia muito contatos únicos com a natureza. E é sobre alguns lugares especiais, como o Pantanal, experiências na natureza e vida selvagem, que será o nosso episódio de hoje, aqui na Rádio Outdoor. Eu sou o Newton Nogueira, falando dos cânions de Aparados da Serra, e quero dar as boas-vindas para o nosso convidado de hoje. Então, seja bem-vindo, Fred Crema. É uma honra ter você aqui. Muito obrigado por trocar essa ideia aqui na nossa Rádio Outdoor. Muito obrigado, Nilton. É um prazer estar aí falando com a Rádio Outdoor, esse lugar aí maravilhoso que eu curto bastante, né? A gente teve a oportunidade de ir aí visitar, né? Um lugar lindo demais. Fico muito feliz aí de estar espalhando, aí, divulgando um pouco mais sobre o trabalho que a gente faz, um pouco mais da natureza brasileira, né? Muito legal. Eu vou já contar aqui como que eu te conheci, porque teve uma ação da concessionária que cuida hoje dos parques nacionais aqui de Aparados da Serra e da Serra Geral, que trouxeram o Fred para fazer um workshop e estimular a galera a ter uma ideia mais voltada para a observação de vida silvestre com foco em aves. E, cara, isso ligou um start em mim ali que foi doido. Desde então, já fazem um ano, e eu tô assim, cara, focado 100% em aprender, estudar, e o Fred foi essa conexão que me fez entre as aves junto com a atividade ao ar livre. E aí eu pensei, faz tempo que eu tô cogitando a possibilidade, te dando ideia pra gente poder fazer esse programa aqui, porque a história do Fred é muito legal. O cara é uma referência hoje no Brasil quando se trata de assuntos relacionados à observação de aves, a expedições pro Pantanal. Então é isso aí. Ô Fred, mas é melhor que você se apresente pra galera saber um pouco mais da sua história aí antes da gente começar valendo. Maravilha, vou apresentar e agradecer, né? Fico feliz que a sementinha está dando certo, né? Muito certo, Se a gente espalhou essa ideia aí da observação e alguém seguiu, eu já fico muito feliz, né? Eu já tenho algumas pessoas que me comentam sobre isso, que nem você, eu fico muito feliz mesmo, porque é um trabalho muito bacana. Eu acho que a natureza merece, né, esse ouvido, né? A gente tem que olhar com carinho para ela, entender direito, e eu acho que a gente pode tirar diversos proveitos disso. Fico feliz de participar. Então, Fred, né, Fred Crema, eu sou músico, publicitário e trabalho com turismo há muitos anos, desde 92, totalmente apaixonado por turismo de natureza, e há alguns anos venho me especializando em o que eu chamo de interpretação de fauna e flora, né? Que é a observação de vida selvagem, seja de passarinhos, seja de mamíferos, seja de flores, né? A gente foca muito no passarinho, porque as aves hoje é um mercado, né? Um mercado muito forte, é um mercado muito grande, então ele é um caminho de entrada para a gente mostrar, mas assim, os passarinhos não estão sozinhos, né? Na natureza, para as aves sobreviverem, a gente precisa de inseto, precisa de peixe, precisa de plantas bem preservadas, né? Uhum. Então, essa conexão toda que me apaixona e que me faz ser essa pessoa, ser apaixonada pelo que eu trabalho, né? Eu sou fotógrafo também, então durante o trabalho a gente registra isso, a gente explica, né, para o pessoal. Eu brinco muito que eu falo assim, vem comigo que eu te conto no caminho, né? Então durante o caminho a gente vai contando e narrando um pouco da natureza. Maravilha, maravilha. E aí a gente já trocou uma ideia, né? Já teve um contato antes aí. Você disse que já trabalhou também em outros países, já morou em outros países, o que te desenvolveu a atender públicos estrangeiros e tudo mais. Mas eu gostaria de saber o seguinte, né? Porque é interessante a gente ter essa base de como que começa a história. Porque, que nem você falou, você é músico, publicitário, e desde 92 já trabalha com a prática de ecoturismo e atividade ao ar livre ali. Mas quando que foi que você se deu conta que a atividade ao ar livre, além de ser um estilo de vida, também seria o seu trabalho, assim? O que te trouxe para esse mundo da aventura e do ar livre? Maravilha. Então, na verdade, eu sempre curti muito natureza, né? Eu venho de uma família, meus pais são do interior. Meus fins de semana eu passava no interior, gostava muito do mato, caçava, né, brincava de Indiana Jones, né, e tudo mais.
E quando eu tinha uns 20 anos, 20 e poucos anos, uma amiga minha me chamou para fazer um trabalho que era de recreador, brincar com crianças, na verdade, na natureza, né? Que era uma atividade que era muito comum na época, você tirava as crianças da escola para brincar com elas na natureza. E isso caiu logo, isso era em São Paulo, e virou o turismo pedagógico, né? Que era, em vez de só tirar elas e brincar com elas na natureza, ensinar alguma coisa. Então eu comecei, eu gostei muito disso, eu gosto de criança, eu gosto de contato com pessoas, comecei fazendo isso, entrei no turismo pedagógico, e daí dentro do turismo pedagógico eu era o recreacionista, existiam 3 monitores, né, 3 pessoas que acompanhavam nas viagens, um era um recreacionista, que era eu, tinha um biólogo e um historiador. Então eu vi os biólogos falando sobre a natureza, o historiador falando sobre, né, a história, às vezes geógrafos também, né? Fui aprendendo, fui gostando cada vez mais disso, né? Fui me aprimorando, eu já falava inglês, fui fazer um curso de guia, né? O curso do Cadastur, praticamente quando ele saiu, foi em 1995, 96, eu já estava com a carteirinha. E isso me deu a oportunidade de começar a trabalhar com estrangeiros, né? E uma das viagens, a primeira das viagens, eu vim para o Pantanal. E eu lembro que eu estava no Pantanal com meus 20 e poucos anos, de bermuda, né, mostrando o passarinho para gringo, e fala assim, quer saber, meus amigos trabalhando em São Paulo, de terno, gravata, dentro de escritório. E foi ali que eu me apaixonei, na verdade, foi aqui no Pantanal que eu me apaixonei por essa profissão e falei, é isso que eu quero fazer. E desde então venho me dedicando muito, estudando bastante, as minhas vivências em campo me traz muita experiência. Eu tenho um amigo biólogo que fala que eu já sou mais biólogo que muito biólogo. Eu não estudei biologia, mas eu estudo muito os bichos, o comportamento, eu leio bastante. E desde então eu venho trabalhando, cada vez me especializando mais, né, estudando mais as aves e hoje os mamíferos, as plantas, né? Então, e hoje 90% dos meus trabalhos é no meio da natureza. Eu passo 4 meses do ano aqui no Pantanal e moro na Serra da Canastra, né? Então eu faço trabalhos assim, levando o pessoal a campo, e também a gente faz os trabalhos também de consultoria, né? Que daí com o tempo de experiência, com a vivência, já como você falou, eu morei em outros países, né? Tive a oportunidade, já morei na Holanda, já morei em El Salvador, já morei no Canadá, nos Estados Unidos, e já levei brasileiros para esses lugares, o que foi me trazendo bastante experiência também com isso, né? Então hoje, aliado a tudo isso, é isso que a gente faz, quer dizer, eu continuo guiando, que é a minha paixão total, e trabalhando com consultoria, trabalhando com educação ambiental também, que são as linhas que eu acho que são as outras vozes do meu trabalho, né? Essa minha paixão por natureza, ela me faz ser me sinto quase numa missão, né, de preservação da natureza, de ajudar. Então eu multiplico o conhecimento, seja eles com clientes, quando eu estou no mato, guiando, né, tentando fazer eles se apaixonarem por aquilo ali, seja com educação ambiental, para mostrar para as crianças, né, o que é bacana, como que a gente tem que fazer para preservar esse meio ambiente, quais são as pequenas atitudes, as pequenas ações que a gente pode fazer que pode mudar, e seja na consultoria, que basicamente as consultorias que eu faço é para fomentar o turismo de observação de aves, né, o turismo como uma ferramenta nova para o fomento do turismo, quer dizer, para você ganhar dinheiro, você vai alavancar, que foi basicamente, né, você é um resultado disso já, que bacana, né? Então, assim, você trazer ferramentas para que as pessoas vejam aquilo de uma outra forma, seja trabalhando com ela, ou seja se apaixonando, indo atrás para tirar fotos, seja, sei lá, viajando. Muito bom. Então é isso. Perfeito. E o que cabe lembrar também que você citou aí da questão do fazer isso ser uma ferramenta também de te trazer retorno financeiro. Tem gente que às vezes torce o nariz quando fala de retorno financeiro através de prática de alguma coisa que seja relacionada ao ambiente, mas cabe frisar que no contexto de sustentabilidade, social, ambiental e financeiro está incluído, né? Sim, é uma das bases, né? Uma das bases, uns pilares fundamentais, até porque se você não tiver um lugar que é promissor, que consegue ter resultado, as pessoas não vão se incentivar a fazer essa preservação desse local e vão continuar
caçando trinca-ferro aí para vender no mercado clandestino. Sim. Então é melhor que as Não, pessoas façam dinheiro observando aves do que caçando e vendendo, né? é. E aí, e o dinheiro ele entra de diversas formas, né? Você pode fazer uma camiseta de passarinho que você vai vender, que é o artesanato. Uhum. Você pode fazer um doce inspirado num passarinho, uma roupa inspirada num passarinho. Você pode ter hospedagem, você pode ter restaurante para receber os passarinheiros. Você tem diversas formas de entrar dentro desse mercado, né? O turismo, onde eu trabalho já há muitos anos, ele me encanta justamente por isso. O turismo é totalmente cooperativo. Você precisa trabalhar com outras pessoas, senão ele não funciona. Só uma agência de turismo ela não vai bem se você não tiver um hotel bom, se você não tiver um restaurante, se você não tiver um parque para visitar, ou um atrativo, né, para visitar. Então, assim, a gente trabalha junto e esse dinheiro, quer dizer, essa economia, né, o turismo é uma economia, ele traz Uhum. dinheiro para todo mundo. A farmácia faz parte. Você fala, mas como a farmácia faz parte? Eu estou aqui no Pantanal, por exemplo, onde é muito calor, muito sol, o cara tem que comprar um protetor solar, ele tem que comprar um repelente, ele tem que comprar um band-aid, ele tem que comprar uma escova de dente, e assim por diante, né? E inclui, então, às vezes, muito além do que as pessoas pensam que o turismo, é só o guia, é só o hotel que ganha dinheiro. Não, tem muita gente envolvida, muita gente ganha dinheiro. A camareira do quarto, ela ganha dinheiro porque ela precisa, né, trabalhar, o garçom, né? Então, por aí vai. Verdade. Né? Isso é bem verdade. Então é bom para É as bom, pessoas, porque às vezes tem gente que não entende quando a gente fala na questão econômica também, que é uma questão sim, importante. Mas assim, pô, você tá tudo interligado, né, dentro de um circuito turístico. Aqui na Aparados da Serra é um bom exemplo disso, porque a gente sim. tem uma movimentação, a gente tem dois tipos de economia hoje aqui. A gente tem a economia do arroz, que Uhum. em certo aspecto é um pouco agressiva para o meio ambiente e tudo mais, mas é necessário porque a gente se alimenta, a gente precisa comer arroz, é o jeito que se tem para plantar hoje, mas não movimenta essa plantação de arroz, não movimenta nem metade do tanto de pessoas que são atraídas direto ou indiretamente sobrevivem com turismo aqui na cidade. Então, Sim, embora o orçamento maior seja de uma risicultura, a maioria das pessoas aqui sobrevivem de maneira muito legal, inclusive, com o turismo, né? Então, o turismo sim. bem feito, ele traz um desenvolvimento sadio também para a região, para as pessoas e enfim, né? Ô Fred, mas dando continuidade aqui, Vamos lá. como o papo, a ideia é trazer também um pouquinho dessa questão da vida selvagem, da observação de vida selvagem, tem muita gente que não tá ligado o que é isso, ou imagina que é um negócio super perrengue, ou super perigoso, ou vê coisa da National Geographic, que é leão comendo zebra, e acha que só tem isso fora do Brasil. Então eu queria que você fizesse o seguinte, cara. Como você hoje, para mim e para muitas pessoas e para o Brasil mesmo, é uma das grandes referências que a gente tem quando se trata disso, especialmente em expedições para Pantanal e tudo mais, falar um pouquinho e explicar um pouquinho para as pessoas o que é essa prática aí de atividade de observação de vida silvestre, vida selvagem. Então, eu vou tentar explicar de um jeito bem simples. Uhum, Eu considero como uma coleção de figurinhas, onde você tem um álbum que é a natureza, né? E você quer ver essas figurinhas ao vivo, né? E essas figurinhas são passarinhos, são bichos, né? São mamíferos, são répteis, né? É, então, é você buscar a observação, quer dizer, de ver esse bicho no seu habitat natural. Para isso, você precisa ter ouvidos, antes de tudo, e olhos. Eu sempre falo isso porque tinha uma época que eu falava que a gente tinha que ter olhos, né? Mas eu tenho um grande uhum. amigo meu, que ele é o Juan Pablo Colasso, que ele é cego, e ele é um dos maiores observadores de aves, né, que eu conheço, e ele nunca enxergou. Olha Então, só. tendo ouvido, você também pode ver o passarinho de uma forma diferente, que é o canto dele, né? E é onde a nossa primeira observação que a gente faz é através do canto. Uhum. Então, observar, né? E depois, esse álbum, né, brincando, as figurinhas vão ficando mais difíceis, daí você vai começar a ir para outros lugares. Você pode começar na sua cidade
independente de onde você mora em São Paulo, tem passarinho por aí, tem passarinho, é lógico que na Avenida Paulista vai ter menos passarinho do que no Parque Ibirapuera, né? Mas sim, você vai encontrar passarinho se você está no Rio, se você está em Cambará, né? Você está em Praia Grande, qualquer lugar que você tiver, vai ter passarinho que você pode começar a olhar. Não só passarinho, você vai ver uma lagarta, você vai ver uma lagartixa, você vai ver, né, um inseto, uma borboleta. Com certeza na zona urbana você vai ver cachorros e gatos mais do que onças, né, e serpentes. Mas aí, como eu brinquei que é a coleção, né? Daí, a partir do momento que você começa a viajar, você começa a reparar nesses bichos, nesse habitat, né? Eu falo que a observação de natureza, isso é muito interessante, ela é terapêutica, né? Ela é uma cura. Por incrível que pareça, na Inglaterra, tem alguns lugares que a prescrição médica que eles te dão é vá para a natureza, vá observar aves. Olha isso que maravilha. E por que isso? Isso é um fato, é comprovado, né? A observação de natureza, né? Ou observação de aves ou de mamíferos, faz você ficar numa sintonia muito grande, né? Quase como uma meditação, né? Um momento que você esquece dos seus problemas, onde você esquece que você está ali na natureza, prestando atenção naquilo ali, no som, nos movimentos, no cheiro, né? No calor. E de acordo com a sua experiência, né? Com a sua observação, você vai reparando, os passarinhos cantam mais cedo, quando está chovendo eles ficam, né, tem esse comportamento. Você começa na observação, você vai vendo. Então, a observação de aves, né, ou a observação de vida silvestre, nada mais é do que isso, a contemplação de natureza, a gente tentar observar espécies no seu habitat natural, e de acordo com o tempo que a gente tem, ou financeiramente quanto que a gente pode gastar, você vai brincando em lugares diferentes. Então, você pode começar na sua cidade, daí você vai viajar para um sítio que é 5 quilômetros da sua cidade, daí você vai para a cidade vizinha, daí você vai para um parque estadual, vai para um parque nacional, né? Vai para o Pantanal, vai para a Amazônia, né? E vai para a África ver os bichos. Então, assim, sendo lúdico, é uma coleção de figurinhas, onde o álbum, né, ele é completo. Por exemplo, de aves, a gente tem quase 11 mil espécies no planeta. Então, para você completar esse álbum, você tem que ter 11 mil figurinhas, se você quiser, né? Se você for aficionado, você vai correr atrás dessas figurinhas todas. Se você for meio tranquilo, você só vai pegar aquelas que estão mais perto, né? Aquelas que você comprou no pacotinho, está tranquilo. Você vai trocar, né? Trocar conhecimento para chegar nessas figurinhas. Então, fazendo uma analogia, é mais ou menos isso aí. E daí as expedições vão te levar para lugares mais específicos, que depois que você já viu, vamos dizer, você mora em Cambará, né? Ou em Praia. Daí tem 300 espécies de aves aí. Você já viu elas, ou viu 250? Você vai querer ver mais, né? Daí você vai um pouquinho mais para o lado. Então, a observação é isso. Eu acho que é um olhar mais profundo, mais delicado para a natureza, e onde você vai reparar a quantidade de vida que tem ali, né? Daí, quanto mais experiência ou mais tempo você passar, você vai vendo isso aí, ver a interligação desses bichos também. Maravilhoso. Perfeito. E você sabe que dentro dessa observação de aves, vida selvagem e tal, eu já curtia antes, mas assim, sem saber, né? Porque no final das contas eu trabalho como guia nos últimos 15, 16 anos. Já tive a oportunidade de trabalhar em outros lugares, fora daqui. Eu sou de São Paulo também e acabei viajando um pouquinho, morando fora do Brasil também. Porém, assim, eu tenho um pesar hoje de não ter conhecido ou não ter me aprofundado mais na observação de aves quando eu vivia na Costa Rica, cara. Porque, um lugar espetacular. Um lugar espetacular. Mas assim, você sempre tem chance de voltar, né? Sim. Eu acho que assim, eu já fui para lugares também maravilhosos, onde eu não tinha despertado esse carinho mais forte, né? Hoje eu sou realmente... Eu não me considero um grande colecionador, né? Quer dizer, eu sou um colecionador, quero completar os álbuns, né? Mas eu não sou aquele cara aficionado. Eu recebo clientes que são totalmente aficionados, querem ver 4, 5 espécies, né, específicas. Eu me divirto muito com bem-te-vi e com urubu, né? Assim, qualquer bichinho eu acho que é bacana quando a gente começa a aprender e principalmente uma coisa que eu tenho cada vez mais me especializado e gostado muito é o comportamento, né? Você entender o comportamento do bicho, às vezes até você pode prever algumas coisas que vão acontecer conhecendo esse comportamento. Sim. Né?
E isso faz mais fácil você envolver a pessoa que você está mexendo, trabalhando, seja ela um cliente, seja um amigo, seja uma pessoa que você está namorando, seja, né, um familiar, Uhum. contando essas histórias, né? Então, assim, quando a gente vai aprendendo mais um pouco sobre o bicho, né, bacana, assim, quando você vai entendendo, aprendendo a achar ele, né? Eu tenho um feedback muito bacana, assim, de clientes. Quando eu trabalho na Serra da Canastra, que é onde eu moro, né? E levo muitos clientes, e tem muita gente que vai lá para a Serra da Canastra para ver, eu acho que como aí no Aparás, para ver Uhum. cachoeira, ou para conhecer o queijo, né? Ele não vai focado na vida silvestre. Mas eu sempre mostro, independente do cliente, eu vou mostrando os passarinhos, eu vou contando um pouco dessa natureza que a gente está envolvido. E é muito comum eu ter clientes que voltam para São Paulo e falam: eu acabei de ver um betivi aqui na frente da minha casa. Fala, eu Uhum. vi esse passarinho aqui, tem João de Barra em São Paulo, né? Então é muito bacana porque assim os bichos sempre tiveram aí. Às vezes a gente Uhum. nunca parou para prestar atenção. Você pode ver um tucano, você pode ver até um falcão peregrino dentro de uma cidade, né? Então tem bichos muito bacanas, bichos muito legais. Realmente a gente começar a reparar, a gente prestar atenção. Uhum. Um, é que nem um vizinho, quando a gente mora em cidade grande, às vezes a gente, né, você já morou em São Paulo, você sai da sua casa, tem um cara que mora do seu lado, se às vezes você nunca deu nem bom dia para ele, Isso né? acontece. E às vezes essa pessoa pode ser seu melhor amigo um dia, Uhum. ou a pessoa, né, a mulher da sua vida, né, o relacionamento da sua vida, sei lá. Então, às vezes a gente para prestar atenção nos detalhes, principalmente quem mora em cidade grande. Eu brinco muito que eu trabalho na transformação dos seres urbanos com contato com a natureza, né? Muito Que legal. as pessoas, quando a gente vive na cidade, aquela preocupação do dinheiro, porque o dinheiro, como a gente falou, é importante, mas quando o dinheiro se torna vulgar, né, que é o dinheiro pelo dinheiro, vou trabalhar para ganhar dinheiro, 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 Uhum. dinheiro, e você não para dar oi para o seu vizinho, ou você não enxerga os passarinhos que estão na sua frente, você acaba não enxergando o resto, isso eu considero que é a doença moderna, né? Assim, a Uhum. falta de natureza. Daí a gente começa a ficar. Né? Então, acho que é bacana tentar se tocar por esses pequenos detalhes que estão sempre perto da gente. Isso é observação de aves, observação de vida silvestre, traz muito, né? Também Sim, essa sensibilidade. O que eu sim, percebi também e que foi uma das coisas que eu te confesso que mais me agradou, assim, ao longo daqueles papos que você teve. Depois, posteriormente, veio o Roberto Botelho também. Inclusive, ele sim. gravou um episódio com a gente, vai sair também daqui a um pouquinho. Aham, Essa questão de ser um turismo mais imersivo. Que assim como você sim, falou, vários lugares, cara, que eu trabalhei, principalmente quando veio essa onda de Instagram e todos os lugares devem ser instagramáveis, né? Daí acaba perdendo um pouco do sentido se você não trazer de volta aquela origem da palavra ecoturismo, de trazer aquele sim. contato imersivo, aquela sensibilização que a natureza traz. Senão vai ser um bando de gente gritando no meio de uma trilha, preocupada apenas em chegar até o final e tirar uma foto. Isso é chato demais. Isso é exaustivo para um guia que adora estar na natureza para Sim. sensibilizar, que é o meu caso também, que é o seu caso, que é o caso de Ah, muitos guias que eu conheço. E a observação de aves isso que você falou é exatamente o que está acontecendo hoje. Hoje eu saio pedindo silêncio pra galera pra gente, quando começa a escutar um barulhinho, a gente, galera, esse é tal. Hoje eu já tô conseguindo reconhecer algumas ó, que espécies que bacana. tem ao longo do caminho, por exemplo, na trilha do Rio do Boi, que é uma famosa trilha que a gente tem aqui na região dos cânions aqui, que anda por dentro do cânion Itembezinho, e a gente vai mostrando ali, não foi específico para observação de aves, mas as pessoas voltam mais sensibilizadas, com muito Sim. mais carinho pelo lugar, e faz isso que você falou. Tem gente que tira foto e me manda. Depois, meu, ó, Ah, tô viajando pra tal lugar aqui, tirei uma foto desse bicho aqui. Você sabe o que que é? Aí eu falo, calma que eu vou saber. Põe no Merlin, vou lá, agora eu sei, possivelmente é esse aqui. ah, Então, isso é um barato da coisa, da observação de aves, que a pessoa que for entrar nesse mundo para poder passear, trabalhar, viver, se divertir, tentar buscar alguma vez como alguma experiência, com certeza vai ter uma experiência muito mais imersiva, profunda, uma experiência natural mesmo, quando se trata de atividade ao ar livre, né, meu? sim. E uma coisa interessante, você pede para uma criança fazer um desenho, né? Uma criança pequenininha, né? Normalmente os desenhos
começam com uma casa, o sol, uma nuvem, um passarinho voando no céu, né? Sempre tem um passarinhozinho no meio, né? Uma nuvem, né? É interessante, assim. Eu acho que a observação realmente como diz o nome, né? De observar, é a gente conseguir mostrar, né? Quando a gente está guiando também, né? Uma coisa que eu tento sempre falar quando a gente faz consultoria, né? Nós como guias, nós somos contadores de histórias, né? No inglês se usa storyteller, você falou da mídia social, né? A mídia social é um storyteller, né? Sim. Tá o tempo todo contando alguma história, pode ser fútil, pode ser engraçada, pode ser trágica, sei lá, né? Do jeito que for, mas cada um no seu Instagram, no seu Facebook, no seu LinkedIn, afinal, na mídia social que seja, ele está contando uma história, né? E que história que você quer contar? O que você está... E quando a gente está guiando, a gente está contando uma história que é importante, né? Tem uma história, o contexto que a gente passa daquele passeio que foi comprado pelo cliente, né? Então, seja a trilha do Rio do Boi, seja um passeio de balão, seja, sei lá, qualquer coisa que for, você tem aquele contexto que você tem que passar, que está dentro ali, mas nada te impede de você sair e te mostrar onde que esse cara está, o que ele está, né? O balão ele vai sair da onde, né? Então, o que tem ali, até que bichos vão, com certeza, num passeio de balão, a observação vai ser menor, mas você vai ver bicho voando ali também, né? Sim. Vai passar, né? Então, assim, acho bem bacana, assim, eu acho muito envolvente isso aí. Ai, que é um contato puro. E eu gostei muito do que você falou, que gosta de urubu e bem-TV, né? Quando a gente passa a perceber a beleza da coisa toda também, a gente se abre pela beleza da simplicidade, entre aspas, da Sim. natureza, né? Então, assim, pô, tem gente que eu quero aquele lá, aquele ali, pá. Só que é o exclusivo, o diferente, o não sei o quê, mas às vezes a gente tá aí com belezas na nossa cara e a gente não tá nem percebendo, né? Que é o colecionador, né? O colecionador, hoje, né, de novo, nesse mundo de mídia social que a gente vive, tem muita gente que coleciona carinho, né? Vamos falar assim, os likes, né? Os seguidores, né? É um carinho que você quer ter, a gente tem uma ausência, né, muito grande. A gente vive num mundo que ele cresceu muito com esse contato, né? Mas diminuiu muito o nosso contato, esses detalhes, por isso que eu acho que a natureza é importante. E às vezes tem gente que quer muita espécie para ter volume, né? Para ter likes, para ter, né? Eu não vejo isso mal, cada um tem o seu gosto, né? Tem a sua vontade, a gente como servindo, né? Atendendo esses clientes, a gente tem que mostrar o máximo. Mas eu acho que a beleza está aí, né? Às vezes a gente vê só um bem-te-vi no caminho, e aí? Ele é bonito, a gente pode contar, né, alguma história, pode falar de comportamento, o urubu ele é fundamental, né? Se não fosse urubu, imagina quanta carniça não teria por aí, né? É verdade. Então, assim, cada bichinho, na verdade, ele tem uma função ecológica muito importante, né? E daí, a partir do momento que a gente vai aprendendo, essas histórias ficam mais interessantes de se contar. E até mesmo para quebrar medos, né? Que é uma coisa que a gente trabalha muito também quando a gente trabalha com observação de vida selvagem, quebrar o medo, né? As pessoas têm muito medo de aranha, de cobra, muita gente me pergunta, você fica aí 4 meses vendo onça, mas não é perigoso? Eu acho mais perigoso atravessar a rua, né? Na cidade, onde pode ter um cara bêbado que vem em alta velocidade e não vê que eu estou passando, né? Do que uma onça me atacar, né? Do que uma cobra morder, né? Hoje os números mostram isso, né? Acidentes de cobra no Brasil existem fatalidades, né? Chega a 100 por ano. Acidentes de carro são 80 por dia, né? Com fatalidade. Meu Então, Deus do assim, você céu. tem que ter muito mais medo de ser humano do que de qualquer outro bicho que tem na natureza, né? Então, a gente respeitando, assim, eu acho que não tem nunca nenhum problema. E tentar realmente mostrar para que as pessoas vejam a importância deles até no nosso bem-estar, né? Para a gente viver bem, a gente precisa deles, né? Isso aí. E com certeza. Esse contato, esse carinho que a gente vai gerando e também assim quebrar medos, quebrar tabus, né, que a pessoa às vezes vai vivenciar nesse encontro com a natureza, é um dos motivos que a gente tem trabalhado nessa parte também de ar livre. E aí, assim, as pessoas que te buscam hoje,
Vamos falar de Pantanal especificamente, assim, para as expedições. Daqui a pouquinho a gente já vai explicar um pouquinho sobre Pantanal. Eu gostaria de saber muito também algumas coisas daí. Eu acho que a galera que vai ouvir esse podcast também vai querer ouvir, para depois também querer colar para ir para o Pantanal. Mas hoje, essas pessoas que te buscam para expedições mais específicas para o Pantanal, observação de vida selvagem, aves, natureza em geral, assim, quem são elas? Da onde que elas, da onde que são essas pessoas? A faixa etária desse pessoal que te busca hoje? Vamos lá. Hoje a gente tem uma grande maioria de estrangeiros que vêm para o Pantanal, isso sempre foi a grande maioria. Interessante que pós-pandemia, né, na pandemia, muitos brasileiros começaram a vir para o Pantanal. Hoje a gente vê muitos brasileiros, coisa que não se via 3, 4 anos atrás. Legal. Isso é muito bacana, mas hoje ainda a maior quantidade é estrangeiros. E a gente tem procuras diferentes, né? Tem buscas específicas. Hoje a gente trabalha, vamos dizer, com a onça, então tem gente que vem para fotografar onça, para ver onça. Tem gente que vem para conhecer o Pantanal como um todo, né? Ver um pouco de bicho, ver os passarinhos, ver os mamíferos, ver a sorte, né? Eu gosto muito de usar uma palavra em inglês quando a gente sai para observar, eles chamam de game. Né? E game é um jogo, né? Então a gente pode ganhar ou perder. Então tem dia que a gente vê um monte de bicho, tem dia que a gente vê menos, né? Mas os estrangeiros vêm bastante, porque tem alguns lugares do Pantanal, quando a gente trabalha com natureza, os lugares mais interessantes normalmente são os lugares mais afastados. E sendo lugares mais afastados, a estrutura e as logísticas para chegar são sempre mais complexas, isso gera um custo maior. Então, normalmente, que nem a Amazônia, Pantanal, né, alguns lugares de natureza, se acaba, dependendo do tipo de expedição que você vai fazer, ter um custo mais alto. Né? Então, a gente tem outros clientes, tem clientes que me buscam, a gente faz um passeio só náutico de rio, né? 700 quilômetros de rio em busca de bichos diferentes. Né? Então, assim, tem uma gama muito grande. A grande maioria são a partir dos 40 anos para cima. Hoje tem mais jovens que vêm, mas normalmente são famílias. O jovem, é difícil você ver um jovem que está afim disso, né? Que é um lugar que não vai ter muitas opções de balada, de sair. O negócio é realmente a observação, né? Curtir, estar imerso na natureza. Então, normalmente são pessoas um pouco mais velhas. E hoje varia muito entre homens e mulheres. Né? Você tem grupos só de mulheres que vêm também, é bem interessante. Antigamente era muito mais homens, como em todo o turismo de ecoturismo, turismo de aventura, né? A gente está vendo essa mudança já cada vez maior, né? Cada vez mais a presença feminina, grupos só de mulheres, né? Então é bem bacana. Então, um grupo bem generalizado. Muito legal. Maravilha. O lance com as meninas também hoje, que tem buscado atividades desse tipo, eu tenho acompanhado pelo próprio Instagram, né, cara? Sim. Algumas mulheres especialistas em observação de aves, fotógrafas. Agora eu tô fazendo um trabalho voluntário também, junto com o pessoal do eBird Brasil. Então, ali nas redes sociais, ali, a gente tá contribuindo com algumas partes da comunicação ali. E tem várias meninas super especialistas que dão baile, né? Eu tive a oportunidade até de receber uma moça aqui, que é a Lígia, Asas pelo Mundo, junto com o Márcio, o esposo dela, para fazer um passeio da Trilha do Rio do Boi com foco também em observação de aves. Fechamos só eles dois ali, foi incrível. A menina manja muito, o Márcio manja muito também. Então isso é uma coisa bem interessante, que é um mercado, é uma atividade que é aberta para todas as pessoas, né? Então tem que as pessoas têm que buscar isso. Está aumentando o número de guias mulheres, né? Que é muito bacana. Olha aí. Inclusive a procura, né, de grupos de mulheres com guias mulheres, né? Porque tem algumas meninas que ficam incomodadas, né? Às vezes de ter guias homens, comportamentos, infelizmente até hoje, que a gente não muito legais. Então, existe isso, é um mercado também bacana, e as meninas estão crescendo, elas são espetaculares. Tem muita guia mulher aí espetacular aí guiando no Brasil, é muito legal ver isso. Show de bola. Show de bola. Então tá, agora sim, para especificar um pouquinho mais, né, de Pantanal e mais alguma coisa a respeito disso tudo, quando você disse que começou já na história com Pantanal já há bastante tempo, né? Que o que te levou a buscar o Pantanal foi esse contato imersivo que tinha com a natureza e tudo.
Mas o que que torna, assim, quais são as principais características que tornam o Pantanal um lugar único, cara? Assim, sobre clima, relevo, ecossistema, animais, fauna, flora. O que que torna esse lugar tão especial? Vamos lá. É a maior planície alagável do mundo, né? Então é um lugar assim bem peculiar. Isso, o Pantanal ele tem esse a época da seca, é a época da chuva, quer dizer, quando você tem a época da chuva, tudo inunda e viram grandes lagos, onde o comportamento, né, da vida desse lugar ele é bem interessante. Então, quando isso enche, os peixes que estavam no rio eles vêm para o mato, quer dizer, eles vão ficar nos lugares onde estão alagados, onde tem a maior oferta de alimento. E quando seca, alguns desses peixes ficam presos nas lagoas, nos corichos, né? E daí ele vira um grande refeitório para as aves, para os bichos que se alimentam de peixe, porque daí o Pantanal vai secando, esses bichos ficaram cercados ali. Então você tem uma oferta de alimento e muito bicho. Né? O Pantanal hoje eu considero que é um dos lugares no mundo com maior facilidade de se observar a vida selvagem, porque é uma planície, então é tudo muito reto. A gente está as plantas do Pantanal não são muito altas, não são que nem a Amazônia, que as árvores podem chegar a 60 metros de altura, né? Elas chegam no máximo a 15, né? Em alguns lugares de mais mato fechado você tem árvores um pouco maiores. Você tem uma luz muito boa, que é uma coisa difícil, diferente em Mata Atlântica e Amazônia, né? Onde, vamos dizer, para um fotógrafo iniciante é mais fácil você tirar uma foto. Você na Amazônia, na Mata Atlântica, se você não tiver uma técnica de fotografia ou uma máquina que, né, no automático seja muito boa, você vai perder muita foto, que é muito difícil tirar foto. No Pantanal, muitas das vezes, a maioria das vezes, você está com uma luz muito boa, né? Você está num lugar que tem sol para tudo que é lado, né? Então, para tirar foto é bacana, para você observar o bicho é bacana. Esses bichos de mágoa, que a gente pode falar assim, né? Porque a grande maioria dos animais que a gente vê aqui, as aves, porque às vezes a gente vê muita quantidade, não tantas espécies, né? Tem bastante espécies no Pantanal, mas muitas a gente vê repetidas vezes, né? Por exemplo, o martim pescador, as garças, né? Os socós, porque são bichos que se alimentam de peixes, né? Ou de répteis, né? De pequenos anfíbios, e eles ficam sempre muito próximos dessa água, né? Da mesma forma, as capivaras, os jacarés, né? E daí, tendo capivara e jacaré, que é o alimento preferido da onça, você tem onça, né? Daí você tem o veado. Então, daí vem esse resto dos bichos, né? Que fica. Não são tão fáceis de ver, né? Não vou te falar que uma onça é fácil de ver, ou um jacaré, um tamanduá-bandeira, mas vira um ambiente propício, né? E como tudo é muito plano, né? As fazendas estão preparadas para receber. Aqui é um lugar que sempre se preservou, muito mais pela condição biológica do lugar, né? Pela essa chuva e tudo mais, que impede esse lugar de ser uma plantação gigante de soja, né? Porque a soja não nasceria aqui. Né? Então tem poucos cultivos que seriam possíveis e viáveis no Pantanal, né? Então isso também ajuda a preservação desse ambiente, né? Então vira um lugar super rico. Então, assim, dentro da pergunta que você fez, eu acho que é um lugar de fácil observação, porque é plano, tem bastante sol, né? Um tempo bem que facilita a foto, facilita a visualização. Essa dinâmica natural do Pantanal acaba trazendo muitos bichos, né? Bichos migratórios, aves. Então, vira um lugar especial para você ver. Por exemplo, um novato, se você trouxer ele na Mata Atlântica, ou se você trouxer no Pantanal, ele vai ver muito mais bicho no Pantanal, vai ser muito mais fácil você mostrar, né? Até mesmo quando você está numa Amazônia, numa Mata Atlântica, para você conseguir mostrar os bichinhos pequenininhos no meio da mata, né? Você tem que ter um discurso melhor, né? Tem que ter alguns equipamentos para conseguir mostrar o bichinho para o cara, né? Aqui fica relativamente mais fácil, né? Então, isso são algumas coisas que eu diria de vantagens, assim, do Pantanal, né? E a fauna daqui é espetacular. Os bichos que a gente pode ver aqui é espetacular. Muito legal. Só imagino como seja. E a questão de tirar fotografia e tudo mais, que também faz parte, não necessariamente é obrigatório para um observador, mas no fim das contas acaba a fotografia acompanhando junto o observador, porque você consegue depois aproximar mais a ave, é legal fazer o registro, são lindos os animais quando fazem registro. Tem gente que trabalha
vendendo posteriormente fotografia para alguns bancos de imagem, faz fine art, quadros, etc, né? E, cara, fotografar dentro da Mata Atlântica é complicadíssimo. Sim. De manhã, meu amigo, eu tentando sair para fazer foto, aí você tem que estourar no ISO para tirar foto de um patinho que você me mostrou aquela vez, o patinho, eu tenho uma fotinha dele. Pequenininho assim. Coisinha mais pequenininha, o pula-pula. Meu Deus, mas tá aí, faz parte do game também, como você mesmo disse, né? São bichos que eles vão aparecer mais de manhã, cedinho, onde a luz está fraca, dentro de uma mata que está toda fechada, né? Uhum. A luz entra muito pouco ali. É a hora que os bichos estão ativos. São bichos da Mata Atlântica, por exemplo, que eles são bem ativos, eles mexem bastante. Alguns, o pula-pula que você falou, o próprio nome dele já diz, né? O pula-pula. O patinho já é mais quietinho, mas ele é tão minúsculo. Se você não prestar atenção, você não vai ver. Você vai passar em cima do bicho e não vai ver. Né? Então realmente torna. Agora a foto, como você falou, eu acho que hoje eu acho que ela é muito bacana, mas não é essencial, né? O observador, vamos dizer, o Roots, o Nato, assim, o primeiro, eles usavam só binóculos. Eu recebo pessoas que só usam o binóculo. Eu acho a fotografia muito bacana. É uma história para a gente contar depois, né? Que você tem a imagem, conta aquilo que você falou, você pode vender, você pode ampliar, você pode estudar o bicho melhor, né, também. Tem várias ferramentas que pode se usar para fotografia, mas não é o essencial. Você quer começar a observar, né, não fala assim, não tem uma máquina, não posso ir. Pode sim, tendo olho e ouvido você já consegue. E é lógico que os equipamentos vão melhorar, né? Hoje você tendo um binóculo, você tendo um monóculo, né, um scope que eles chamam, que é um binóculo de mais longo alcance, uma máquina, né? Mas, assim, às vezes no celular mesmo você consegue fazer uns registros. Hoje tem celulares espetaculares, né? Então, eu acho que o que vale... Eu tenho uma amiga que sempre fala que o melhor registro é esse que fica aqui, né, na cabeça. Então, se a gente viu, se a gente teve esse encantamento, né? Porque eu acho uma das coisas que eu gosto muito quando eu estou trabalhando é quando a gente mostra o bicho para a pessoa e a gente perceber o encantamento, o que provocou nessa pessoa, que tipo de emoção, né? Porque tem bicho que era o sonho da pessoa ver, né? Um passarinho que ela nunca viu, que estava na lista dela, né? Ou um animal que ela nunca viu. E esse impacto visual que a gente tem, né? Esse impacto de ver esse bicho na natureza, eu acho que ela traz uma história para o resto da vida, né? Que eu tenho certeza que se um dia você for contar do primeiro patinho que você viu, você vai lembrar talvez aonde que foi, como que foi, né? Então tem um impacto. Você já deve ter visto várias vezes ele de novo, né? Um bicho bem comum aí, mas o impacto da primeira vez, puta, né? É muito legal. Eu tenho bichos que hoje às vezes eu fotografo, eu lembro a primeira vez que eu fotografei como se fosse um bicho, né, do outro mundo, e hoje às vezes é um bicho que eu vejo todo dia, né? Tem bichos assim no Pantanal que a gente acaba vendo muito. E às vezes a primeira vez, né, que eu vi ele demorou tanto, né? Quando eu vi, foi aquela sensação, então acho que é bem bacana. O caso da onça mesmo para você, Sim. Porque assim, eu imagino que seja a onça um desses casos para você, porque eu te acompanho nas redes sociais, depois você vai deixar ali pra galera te acompanhar também e ver o seu trabalho ali, da sua empresa e tudo mais. Mas é muito comum olhar pra sua rede social ali e você tá filmando com o celularzinho mesmo uma onça, Sim. como se fosse um Sim. tico-tico, né? Sim. Então tem muito disso na história do Pantanal ali também, dessa facilidade que você disse de encontrar essa vida selvagem. Mas, ô Fred, eu sou assim, leigo em Pantanal, e tem uma galera que vai ouvir isso que é leiga em Pantanal também. Quando a gente fala em Pantanal, eu imaginava que era assim, ó, você chegava, ia pelo Mato Grosso do Sul ou Mato Grosso, tinha uma porteira escrito, bem-vindo ao Pantanal, você entrava e você saía vendo bicho. Mas existem quantos pantanais, assim, tipo, lugares de observação? Aí foi uma pergunta bem difícil. Tem muito Pantanal. Na verdade, o Pantanal é gigante, né? A gente tem hoje o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso. No Brasil, o Pantanal ele pega Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul. E daí a gente tem o Paraguai e a Bolívia também, que tem um pedaço do Pantanal, mas a grande maioria está no Brasil. Desses lugares, né, se você vai pelo Mato Grosso do Sul, você chega em Campo Grande, daí de Campo Grande você vai para Miranda, e a partir de Miranda você tem
alguns lugares que você pode ir. Daí você tem o Pantanal Alagável, né, que tem a famosa Transpantaneira, né, daí você tem algumas fazendas, que eram as fazendas de gado, que a grande maioria das hospedagens hoje no Pantanal eram antigas fazendas de gado, que se transformaram em hospedagem, algumas ainda funcionam com gado, né, tem duas atividades, mas tem o turismo. Você tem uns lugares, daí no Mato Grosso, né, indo para Cuiabá, daí você vai para Poconé, daí de Poconé a Porto Jofre tem a Transpantaneira também, que é super bacana, onde você tem muito bicho para ver, daí tem algumas fazendas, né? E fora isso você tem em Ecolândia, você tem os outros lugares fora do Pantanal que são lugares como, vamos dizer, vegetações bem diferentes e com isso bichos diferentes. Até no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso, você vê bichos diferentes. Os dois são Pantanal, só que tem um que você vai ver algumas aves, vai ser mais fácil, e no outro algumas aves, né? Você tem aves diferentes, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, no Mato Grosso do Sul tem o periquito de cara preta, né? Que é um bicho bem bacana, eu gosto bastante, é um periquitinho que tem uma cabecinha preta. Ele é relativamente fácil de ver no Mato Grosso do Sul. No Pantanal Norte, já no Mato Grosso, você praticamente quase não vai ver, ele é uma raridade, né? O tamanduá-bandeira, né? É mais fácil você ver ele no Pantanal Sul, que é um lugar que tem mais campo, que tem mais o habitat desse bicho do que ver no Pantanal Norte, né? Então você tem algumas pessoas né, se você quer colecionar um monte de bicho, né, você quer ver várias coisas, eu sugiro fazer os dois. Mas você pode começar no Pantanal Sul, por exemplo, você está mais próximo de Bonito. Então, muita gente faz aquela casadinha Bonito com o Pantanal Sul. Aí tem algumas fazendas muito legais por ali, né? O Pantanal Norte ele é um pouco mais roots, né? É onde você vê maior quantidade de onça. É o lugar mais fácil de ver onça. No Pantanal Sul você também vê onça, né? Não quer dizer, só tem no Norte. Não, tem nos dois. Mas tem alguns lugares que tem mais facilidade. Hoje o Porto Jofre ele está no segundo lugar do planeta com observação de vida selvagem, de animal específico, né? O primeiro é urso polar, onde sempre pergunto quando eu falo está em segundo lugar, quem que é o primeiro, né? É o urso polar, em segundo lugar é a onça. O que significa isso? Pessoas que vêm para cá exclusivamente para ver esse bicho. Então tem muito turismo focado em o turismo de onça, o cara vem para ver onça. Ele vem para o Porto Jofre, onde a possibilidade dele é maior no planeta, né? Então as pessoas vêm muito para cá, tem pessoas que ficam 4, 5 dias só para ver esse bicho, né? Então o Pantanal tem diversas coisas. Em qualquer lugar do Pantanal, qualquer Pantanal que você for, você vai ver muito esses bichos de água. São as garças, diversas espécies de garça, as cegonhas, os martim-pescadores, né? A ariranha, né? Esses bichos. E daí, dependendo do lugar, você vai ter, por exemplo, a anta, né? A anta é uma influência da Amazônia. Então, o Pantanal Norte, né, que é no Mato Grosso, ele já fica mais próximo da Amazônia, então ele traz essa influência um pouco maior, e você vai ver bichos mais diferenciados. Por exemplo, a anta você vê por aqui. Também vem no sul, mas então tem um balanço assim dependendo das espécies que você vai ver. Então são vários pantanais, o mais conhecido realmente é a Transpantaneira, né, que é o famoso, e daí você tem essas fazendas. No Pantanal, a hospedagem é em fazenda, não tem nenhuma grande cidade que você vai, a não ser as capitais, né, que é Cuiabá e Campo Grande, que normalmente é onde você chega, e a partir dali, de Campo Grande para o Pantanal, você vai rodar mais ou menos uns 200 e poucos quilômetros, e de Cuiabá também, vai dar uns 150, 180 quilômetros, 200 quilômetros para começar a chegar no Pantanal, e a partir daí vai a rota, né, de cada um, daí quantos dias você vai ficar. Eu sugiro pelo menos 2 a 3 dias inteiros, se você vem para o Pantanal, pelo menos isso, né? Tem grupo que fica 7, 8 dias, mas para você conhecer bastante aqui. Perfeito. Você nesse momento está em Porto Jofre, então? Eu estou em Cuiabá, né, hoje, né? Eu pego um grupo amanhã, que daí nós vamos para o Porto Jofre. Esse mês eu trabalho muito na temporada da onça, né, que vai de julho até outubro, e daí eu tenho muitos grupos aqui, e a gente faz assim, não é só onça, né, mas assim, a grande maioria dos grupos como a gente fala, a cereja do bolo, né, um bicho que todo mundo quer ver, e como aqui ficou relativamente mais fácil, vamos falar assim, lembrando que na natureza, fácil é ir no zoológico, né, e mesmo assim ela pode estar escondidinha atrás de um pau e você não vê ela.
Então, assim, a gente tem que contar com a sorte, mas é um lugar de maior probabilidade. Então, as pessoas vêm, o pessoal tá preparado, né? Um turismo preparado, assim, você tem os hotéis, tem lanchas, tem barqueiros, tem rádio para comunicar. Hoje existe uma tecnologia como na África, né? Então, onde todo mundo tem um radinho, você viu a onça em tal lugar, você passa para o pessoal, a onça está aqui, daí os outros barcos vão lá, né? O que gera um pouco, às vezes, até de frustração, né? Porque às vezes a gente vê aquela foto da onça linda, né? Ali, mas a gente esquece que às vezes tem 10 barcos atrás ali fotografando, mas faz parte, né, do game, né? Do que a gente está fazendo, dessa experiência que a gente vai tá mostrando para o pessoal. Sim. E aí quando entra esses barcos, essa para observação, tem bastante gente, tem bastante pessoas que estão buscando por isso hoje. Existe, em algum modo, isso atrapalha o desenrolar da onça ou não há interferência nesse movimento dela, nessa vida que ela tem? Não, a princípio, assim, o que acontece hoje, tem algumas onças que já estão na terceira geração, né, de turismo, vamos falar assim. Olha só. Então elas já estão relativamente, principalmente aqui no Mato Grosso, no norte, aqui em Porto Jofre, elas já estão mais acostumadas com o barco. Eu faço essa observação de onça no Rio Paraguai, né, saindo de Cáceres a Porto Jofre, é uma viagem de 700 quilômetros de rio, e a gente vê claramente a diferença das onças que a gente vê antes do Porto Jofre e no Porto Jofre, porque em todo esse trajeto tem onça. E a gente tem a oportunidade, às vezes, de encontrar com ela. As onças mais afastadas do Porto Jofre são onças mais ariscas. Elas têm um pouco mais de medo, então, dependendo do barulho do barco, ela vai fugir. Às vezes, ela vê o barco e já sai. A onça do Porto Jofre, como ela já está acostumada com esse movimento, tem umas que elas estão deitadas, o barco passa ali do lado, ela continua na mesma posição. E a gente já chegou, esse ano mesmo, a gente observou uma onça por quase 1h30, né? Quer dizer, ver ela deitada, ela ir na praia, ela entrar na água, ela caçar, né? Daí o barato, né? A brincadeira desse game é realmente não só encontrar o bicho, que a primeira coisa é ver o bicho, fazer uma foto, fazer um registro, ver o bicho, e depois é tentar acompanhar o comportamento, quer dizer, ver esse bicho caçando, né? Todo mundo quer ver ela atacando um jacaré, atacando uma capivara, uma sucuri, né? Pegando o bicho, sair com a presa na boca, copulando, né? Que é também outro desejo de muita gente, é mais difícil, mas essa é a época. Eu tive com um grupo agora que a gente viu 2 vezes a onça copular na nossa frente. Olha só. Muito bacana, né? É uma cena muito bonita, assim, inclusive depois, porque assim é uma coisa. A onça tem um lance de namoro, sabe? Então a onça ficava as duas deitadas, uma na frente para a outra, assim, e uma virava de barriga. Assim, a sensação, se você fosse traduzir para o ser humano, parecia um casal namorando ali, sabe? Deitadinho na praia, curtindo, sabe? Então a gente teve essa possibilidade. Então, às vezes, a onça dá essa chance de você conseguir acompanhar um tempo do dia dela, né? Então, tipo, ou ela caçando, ou ela dormindo, ou ela ali, às vezes, com filhote, né? Essa época é uma época que tem filhote também, a gente vê elas com filhote. Então, é bem divertido, né? Na verdade, eu vejo que assim, a observação de onça, hoje no Pantanal, isso, a gente busca o animal e tenta ver o comportamento dele, tenta mostrar para eles esse comportamento, desde ela caçando, ela se limpando, ela bocejando, né? Tem aquelas fotos legais que parece que a onça tá brava, né? Que normalmente às vezes ela só tá bocejando e dependendo da hora que você tira a foto, parece que ela tá assim super brava, né? Então é bem parecido com um gatinho. Quem tem gato em casa, a onça é muito parecido com ele, só que um pouquinho mais forte, maiorzinho um pouco. Só imagino. E isso é muito legal porque a gente vê também que daí não tem interferência humana nenhuma em cima do animal, muito pelo contrário, né? Porque assim, é aquela, mais uma vez, que volta aquela história de quanto mais incentivo você tem ao turismo sustentável, ecológico ali, de observação desses animais, mais os moradores locais vão entender a importância de se preservar e manter esses animais aí, o que torna o Pantanal, como o Fred diz, um lugar especial para esse tipo de observação de vida silvestre. E aí, quem tem interesse em saber mais,
Daqui a pouquinho ele já vai colocar aqui como que faz para eu encontrar o Fred, né? E dando continuidade, Fred, aquilo que a gente tinha falado, a gente tende a fazer o nosso episódio com 50 minutos, 1 hora, e parece que não, mas a gente já tá quase 1 hora proseando e trocando essa ideia, que passa rápido, eu tô ligado, sempre acontece do mesmo jeito, mas assim, antes da gente finalizar, você já contextualizou muito bem assim a respeito do Pantanal, como foi sua história com isso tudo, o que a gente consegue ver no Pantanal. E para uma pessoa, um leigo, que tem vontade hoje de se aventurar pela primeira vez a fazer um tipo de expedição dessa, ou quer começar a iniciar nessa busca por animais selvagens, seja aqui no Brasil, fora do Brasil. No Brasil o Brasil é legal que o Brasil está ranqueado entre os topos sempre, né, nessa parte de observação de vida silvestre. De ave a gente briga pelos 3, no pódio com 3 países aí o Brasil está entre os primeiros, né, de endemismo. O Brasil é o 3º país, se eu não me engano, no mundo na questão de aves. Na observação de onça é o primeiro lugar do planeta Terra, aí você vai ter o Brasil. Então o Brasil é um destino fundamental para quem quer iniciar na observação de vida silvestre. Aí eu queria que você deixasse para a galera as principais dicas aí, como que ela deve começar a preparar uma expedição dessa, o que ela deve esperar com esse rolê que ela está pretendendo fazer. Então, o Brasil está em primeiro lugar em endemismo, tá? E hoje em aves está realmente entre os 3, hoje é em segundo lugar, mas é sempre Colômbia, Brasil, Peru, que está aí, América do Sul. Então, quem está a fim de começar, assim, veja um lugar perto da sua casa antes, né, para você começar, eu acho que é bacana. Começa observando aves na sua cidade. Eu recomendo sempre buscar um guia especializado, porque na observação de aves, antes da gente ter uma experiência, ou antes da gente começar a aprender, é sempre importante ter alguém que vai te mostrar os bichos, você vai aprender um pouco mais de comportamento. Eu acho que com o tempo você pode ir sozinho, né, curtir, mas eu sempre acho fundamental um guia. Eu mesmo que tenho um conhecimento grande, quando eu vou em lugar que eu não conheço, eu sempre contrato um guia especializado. Ele o seu atalho, né, para você chegar mais fácil e ter um resultado melhor. Eu acho que é bem bacana. E hotéis especializados, né? Hoje no Pantanal a grande maioria dos hotéis são especializados para isso. Todos eles de uma forma trabalham com observação de vida selvagem, né? O turismo no Pantanal ele é isso, né? Moldado a outras coisas, a mostrar a tradição pantaneira, a mostrar, né, como que é a vida, o dia a dia de uma fazenda pantaneira, mas os bichos fazem parte disso, né? Fazem parte disso. Então, procurar destinos. Pantanal é um destino, com certeza, que eu acho que é um sonho de muita gente, é um lugar bem bacana, mas lembrando, sempre perto de vocês, por exemplo, né? Se alguém está ouvindo a gente aí, que está em Praia Grande ou em Cambará, você tem aí Mostardas, que é aí perto, né? Que tem as aves migratórias em novembro, né? A partir do final do ano tem. É um lugar muito bacana. Então, assim, não precisa ir longe, né? Porque, assim, como eu falei, muitos desses lugares têm um custo um pouco mais elevado, né? Eu não gosto de falar caro, porque caro é uma coisa que não vale, né? Mas dependendo de onde você for, sempre tem uma logística diferente, né? A observação de vida selvagem, você vai ter que ir num carro, normalmente o guia não vai levar 20 pessoas, vai levar 2, 3, né? 4 pessoas vai levar pouca gente, então isso já deixa o custo um pouco mais alto, e vai levar em lugares normalmente de estradas de terra. A gente sai do normal, vamos falar assim, né? E hoje tem várias empresas bacanas, eu recomendo sempre associados da Beta, né? A gente está betando, assim como a Ana e várias pessoas aí, são pessoas que já têm uma ligação bem forte aí com o ecoturismo, com a segurança, né? Com a qualidade de atendimento, né? Com a melhoria contínua. Então eu sempre recomendo o pessoal. E eu acho que é por aí. Qualquer coisa, você falou, a gente vai passar as mídias sociais depois. Se quiser, tiver alguma pergunta, pode me perguntar. Independente, assim, se você fala assim, Fred, eu quero ir para o Amazonas, eu posso, para o Amazonas, eu posso te recomendar alguma empresa, né? Caso a gente não possa fazer, a gente recomenda, a gente tem muitos parceiros, muitos amigos. Eu não tenho problema absolutamente nenhum, né, de passar esses contatos, porque eu acho que é essa a ideia, né? A gente tem que aumentar essa vontade das pessoas para que elas consigam viajar mais, visitar mais, e quem sabe um dia a gente tem um turismo sólido de observação de vida selvagem, né, com
com mais destinos, com mais guias preparados, com mais hotéis preparados, e daí sim, talvez essa briga seja um pouco maior, mas hoje eu acho que todo mundo tem que conhecer, a gente tem que passar os nossos contatos, tem que passar o nosso conhecimento, essa é a nossa ideia aí. Perfeito, show de bola. Então, cara, eu já tenho que te agradecer aí. Esse papo foi muito legal, acho que a galera deve ter curtido bastante também, vão curtir muito quando ouvir esse podcast, depois posteriormente também no nosso canal no YouTube. Aqui é a Rádio Outdoor, mas podem ouvir lá pelo YouTube no Guia Outdoor também, diretamente pelo YouTube, que já vai ter a gente ali também, já fica com o vídeo, dá pra ver nossos rostos ali também, quem quiser. Para depois, quando for reconhecer aí, vai saber quem que é na trilha, né? E tem uma questão que tá muito legal, que tem pessoas, cara, espalhadas por cerca de 10 países aí brasileiros ouvindo a Rádio Outdoor hoje. Isso é um grande marco pra gente que começou esse projeto despretensioso, com vontade de ajudar. Estamos começando, é o início da história, mas o objetivo é ajudar a propagar a palavra do ecoturismo, atividades ao ar livre, a sensibilização, atividades mais conscientes, ambientais e tudo mais. Já tem uma galera streamando a gente ali. O que eu peço até é que quem tá lá curtindo a gente, vai lá, assina o canal, assina também lá no Spotify, que isso ajuda a divulgar o nosso trampo, ajuda também a gente ter mensurar o quanto isso está sendo legal para quem tá ouvindo, né? Aí, dito isto, o Fred, o espaço é seu aí para divulgar suas redes sociais, como que a galera te encontra, meu? Vocês podem me encontrar no Maritaca Expeditions, né? Expedições em inglês, né? Maritaca Expeditions no Instagram, a gente tem no Facebook também. O meu pessoal é Fred Crema, né? As fotos, quem quiser ver foto de bicho é no Maritaca Expeditions, lá que a gente coloca as fotos, os vídeos, a gente coloca um pouco disso daí. Tem o site também, que é maritacaexpeditions.com.br, que conta um pouco da nossa história, do trabalho que a gente faz. Então, se alguém quiser fazer um trabalho de capacitação aí para o pessoal da empresa, ou quiser fazer um trabalho de educação ambiental, a gente trabalha nessas linhas também, né? E querendo fazer uma expedição com a gente, seja bem-vindo, né? Marca uma data, vamos agendar, né? E vamos sair por aí. Como eu te conto, né? Vem comigo que eu te conto no caminho, né? A gente vai contando e vai vendo o que a gente vai enxergar, né? O que a gente vai ouvir, o que a gente vai escutar, e a gente vai interpretar essa fauna e flora junto aí, vamos aprender junto. Essa é a ideia. Maravilha. Fred, mais uma vez, muito obrigado, então, por ter topado participar desse nosso podcast. É uma honra para mim, mais uma vez, cara, tá podendo falar com você e colocar você para outras pessoas conhecerem também. E quero agradecer para todo mundo que ficou até agora aqui, tem curtido o nosso podcast. Então, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado aí pela oportunidade, Newton, e sucesso para vocês aí na Rádio Outdoor.